e a gente finaliza essa aula, que é para ser um pouquinho mais curtinha, tipo a de temperatura, que também foi pequena. Então, vamos ver aqui, questão 16. Essas questões eu tirei da URGS e elas são usadas para dar aula na URGS. Então, e ainda assim elas não são complicadas, tá? A gente tem aqui o coeficiente de dilatação linear do ouro é 14 vezes 10 na menos 6 graus Celsius. Então, como é que se escreve isso? O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, é 14 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, que é dividido por grau Celsius. Quanto vale o coeficiente de dilatação superficial? O coeficiente de dilatação superficial é o beta. Ele é igual a 2 vezes o alfa. E isso vai ser igual a 2 vezes o 14 vezes 10 na menos 6, que é igual, então, a 28 vezes 10 na menos 6 menos 6 graus dividido por grau Celsius, ou grau Celsius na menos 1, que é isso que quer dizer grau Celsius na menos 1, quer dizer que tu está dividindo por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Quanto ele aumenta a cada grau de temperatura. Quanto ele vai aumentar de tamanho a cada grau de aumento de temperatura. Se aumentar 1 grau, ele aumenta 28 superficialmente. Se aumentar 2 graus, ele aumenta 56, 3 ele aumenta 70, 84, 4 ele aumenta 102, 112 e assim por diante. Usando o linear, se ele aumentar 1 grau, ele aumenta 14 vezes 10 na menos 6 metros, milímetros, qualquer coisa. Se ele aumentar 2 graus, ele aumenta 28 vezes 10 na menos 6 metros, milímetros, qualquer coisa. Depende da unidade que tu está usando. Se tu aumentar 3 graus, é 42, 4 graus, 64, e assim por diante. E o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, é igual a 3 vezes o alfa. 3 vezes o alfa é igual a 3 vezes 14 vezes 10 na menos 6. Isso vai ser igual a 42 vezes 10 na menos 6, dividido por graus Celsius. Quantos metros cúbicos ele vai aumentar a cada grau de temperatura que aumente? 42 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos por grau. Aumentou 2 graus, 84 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos, 3 graus dá 126 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos, e assim por diante, vai só aumentando. A segunda questão é para a gente ver, o segundo exemplo que eu quero passar para vocês é para a gente ver como é que isso funciona e tal, num caso real. Aí, na semana que vem, eu vou passar mais alguns exemplos para vocês anotarem no caderno dessas aplicações de dilatação e tal. Um exemplo de dilatação aparente para vocês poderem fazer os exercícios. Clear. Vamos pegar aqui, questão 18. Copiar texto. Diminuir isso aqui. Um trilho de aço possui 40 metros a menos 5 graus Celsius. Considerando que o seu coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 na menos 5 por grau Celsius, que foi aquecido até 25 graus, determine a dilatação linear e o comprimento final do trilho. Então, vou primeiro anotar as informações que a gente tem. Vamos fazer isso de vermelhinho de novo. Não quero texto vermelho, quero escrever em vermelho. O texto pode ser azul. Quero escrever em vermelho. Draw em vermelho. Tá, a gente tem o comprimento inicial do trilho é L0. Ele vale 40 metros. A gente pode ver também a variação de temperatura. Se ele vai de menos 5 até 25, a variação vai ser, variação da temperatura, 25 menos o menos 5, quer dizer que ele variou 30 graus. 30 graus Celsius de temperatura.
30 graus Celsius. 30 graus Celsius. E a gente tem o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, que é igual a 1,2 vezes 10 na menos 5, dividido por graus Celsius. Então, vamos fazer a letra A. Isso a gente tem que usar as fórmulas que eu apresentei para vocês. Primeiro, quanto ele dilatou. Então, é isso aqui, ó. Variação de dilatação dele, quanto ele dilatou, é igual a o tamanho inicial, vezes o alfa, vezes a variação da temperatura. Se ele está em metros, a resposta final vai ser em metros. Então, a gente vai ter aqui a variação dele é 40 vezes 1,2 vezes 10 na menos 5 vezes 30. Só vamos botar na calculadora, a gente vai achar isso aqui. Como eu vou botar na calculadora? Vamos botar aqui. 40 vezes 30 vezes 1,2 expoente menos 5 igual a, super pouquinho, como era de se esperar, 0,014 metros. Isso dá o quê? Mais ou menos 1,5 centímetro. Vocês lembram daquela figura que eu mostrei para vocês do trilho de trem com o espacinho super pequenininho entre os trilhos, que faz total sentido. Ele tinha em torno de 0,5 centímetro. Ele dá 1,5 centímetro e já estava estourando o trilho de trem. Essa aqui, a letra A. Letra B, ele quer saber qual o comprimento final do trilho. Então, a gente vai usar a outra parte da fórmula, que é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter o comprimento final, é igual ao comprimento inicial, mais comprimento inicial, vezes o alfa, vezes ΔT. Só para lembrar, pessoal, que ΔL, a variação, representa o quanto ele aumentou, é igual ao comprimento inicial, comprimento final menos o comprimento inicial. Seria mais fácil, até mais fácil, a gente nem precisa fazer mais conta. Se ΔL é igual ao comprimento final menos o inicial, a gente sabe que o comprimento final é igual a o comprimento inicial mais o quanto ele aumentou de tamanho, que a gente já calculou na letra A. Então, o comprimento final vai ser o comprimento inicial, que é 40, mais o 0,0144. Então, nosso comprimento final vai ser de 40 metros, 40,044144 metros. Percebam que isso aqui, ó, é o que a gente fez aqui em cima. E isso aqui, essa parte aqui é igual a ΔL. Como a gente já calculou, o L é igual ao L0, que é o tamanho inicial, mais o quanto ele aumentou de tamanho. Tranquilão. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar, mandar mensagem, enviar contato, até sobre as questões que vocês têm que responder online. Por favor, me chamem, tá? A princípio, era isso. Espero que a gente volte quanto antes e qualquer coisa me chamem sobre essas postagens e tudo mais. Tchau, tchau. Beijocas para vocês.